Vamos falar um pouco também da taxação dos super ricos, né? Ótimo. Edu, porque a gente queria muito te ouvir sobre isso. Não, muito importante, porque é o seguinte, o nosso compromisso aqui é ser coerente com aquilo que a gente defende de visão de mundo. É a visão de mundo correta? Não, é uma das visões de mundo que estão aí na disputa ideológica mesmo. Então a gente critica tudo aquilo que a gente acha que tem que ser criticado, mas tem que elogiar também, né, quando a gente vê coisas que merecem elogios. E a gente viu, em primeiro lugar, o presidente Lula sancionou, né, uma mudança de regra que faz com que os fundos dos super ricos, os chamados fundos exclusivos, passem também a pagar imposto como os outros fundos pagam, da mesma forma como os outros fundos pagam. Até então, os fundos dos super ricos, esses fundos exclusivos, são fundos que eles são os únicos donos, eles podiam pagar imposto só lá na frente, quando o cara fosse resgatar, e mesmo assim tinham artifícios que faziam que, em vez de ser resgate, ser uma distribuição ali como se fosse de dividendos para o cara poder, enfim, dar a volta ali nos impostos corretos que ele tinha que pagar, e o governo veio com uma medida para tentar acabar com essa farra, né? Eu digo tentar porque os super ricos sempre tentam usar a criatividade dos escritórios de advocacia, dos seus departamentos jurídicos também dentro dos bancos, para tentar dar uma volta na receita. Mas uma medida importante, uma medida corajosa e que vai na direção certa. Alguma crítica a essa medida? Sim, eu acho que em relação às offshore, ela podia ser mais dura, e tem nessa medida um negócio que é o seguinte, quem pagar o imposto que deve, porque esse imposto vale imediatamente, e você tem 120 dias para votar, para ver se vai ficar permanente ou não. Aí diz o seguinte, quem pagar o imposto de 2023, antes do prazo, tem um desconto no primeiro ano. Eu acho que não tem que ter desconto nenhum. Desconto, o cara já não está pagando imposto. Aí quem é mais pobre tem desconto? Quem ganha 5 salários mínimos, 10 salários mínimos, quem é classe média, tem desconto? Se pagar antes o imposto? Então por que rico sempre tem desconto? Rico tem desconto quando está devendo um monte de coisa e tem refis, programa de refinanciamento. Então eu não gostei desse desconto. Tem sempre a desculpa, não, para adiantar, estamos precisando de fechar o caixa esse ano, mas sempre é desconto para rico na hora de pagar imposto. Então não gostei desse negócio. E aí eu queria só trazer essa reportagem do UOL, que é uma reportagem do Carlos Madeiro, sobre um relatório e um trabalho que está sendo muito bem feito pelo Oded Gragel, que é um dos grandes empresários que a gente tem no Brasil, que se preocupam com a questão da desigualdade. Ele que é o cara que criou o Fórum Social, ele que criou a Brinc, que criou, enfim, vários institutos, instituições, mecanismos de estudo e combate à desigualdade no país. Ele fez um relatório, ele está liderando esse esforço para a gente fazer desse governo um governo que enfrente a desigualdade, e essa matéria é sobre o relatório que ele criou. Então eu queria só trazer uns trechinhos para vocês. Olha só que loucura. Primeiro lugar, a fatia da população que inclui os 0,01%, isso aqui é 1/100º de 1%. Você pega 1% e divide por 100. Mais ricos do Brasil, cerca de 20 mil pessoas, acumula em média, ou seja, cada uma dessas pessoas tem em média 151 milhões de reais. 151 milhões de reais de estoque de riqueza. Apesar da alta cifra, os super ricos pagam metade do imposto de renda, em termos percentuais, do que a classe média. Põe a próxima tabela aqui, a próxima página, desculpa, aqui, ó. Isso. Só porque esse dado é importante. O 0,1% mais rico do Brasil tem 26 milhões em média de patrimônio. O 0,01% tem 151 milhões de patrimônio. O 1% mais rico tem 4,6 milhões de patrimônio. As medidas, que são essas medidas de taxar os super ricos, meu irmão, são medidas que pegam aqui, algumas aqui, mas a maioria pega aqui. Irmão, e tu vê o cara que tem um Jeep Renegade, o Toyota Corolla. Tu vê o cara que tem um Fiat Brava. Não vai afetar o cara que tem uma lojinha de capinha de celular, fica revoltado. Né? Imposto de super rico, chega de pagar imposto, não aguento mais pagar imposto. Irmão, o cara ele não consegue chegar nem no 1% e está reclamando do imposto que vai ser cobrado do 0,01%.
Eu tô falando, eu tenho Renegade. Então não fica bravo comigo, não, Eduardo, não sei o quê, falando de quem tem Renegade. Eu tenho Renegade. Então é o seguinte, não é pro cara da Piti, da Faniquito, da Chilique. Ah, não quero imposto porque é meritocracia, eu não tenho dinheiro. Meu irmão, ninguém tá falando contigo, não. Tu paga muito imposto, tu tá certo. Só que tu tá na classe média. Põe na próxima tabela, por favor. Põe na próxima tabela, só para tu entender. Eu fiz uma... Aqui tá, na matéria tem uma tabela grande que mostra o seguinte, aqui não tá cabendo a tabela inteira. Mas no Brasil... Boa, ótimo, obrigado, produção. Aqui, quem ganha aqui vamos botar aqui, de 7 salários mínimos até 40 salários mínimos, então vamos botar arredondando, de 7 a 40 mil por mês, que é o cara que tem o Renegade, né? Que é o cara que tem o Toyota Corolla. Esse cara paga de imposto sobre a renda em torno de 10, 11%. O cara que ganha mais de 320 salários mínimos paga 5,4%, paga metade. Isso é inconstitucional. A Constituição obriga quem tem mais capacidade contributiva de contribuir com mais, percentualmente. E não só em números absolutos, percentualmente, que às vezes você vê, não porque aquele cara, você está reclamando, aquele bilionário pagou 10 milhões de reais de imposto, vê quanto que isso é o percentual da riqueza dele. Então quem é classe média paga muito, não é contigo, irmão. Imposto sobre super rico não é contigo, calma, calma. E aí o último pedacinho que eu separei para vocês da matéria, que é interessante, para a gente ler, vamos lá. O último, pequenininho, o último trechinho, o último quadrinho que eu separei, pessoal. Tô ouvindo gritarias lá do outro lado, eles não devem estar achando... Dedo em todo lugar e gritarias lá dentro. Gritaria lá dentro. Acharam. Vamos lá. No Brasil, os 10% mais pobres pagam 26% da sua renda em tributos, quando aí você soma o que paga em tributo no produto. Paga quando compra o arroz, o feijão, quando compra o carro, quando compra a maçã, quando compra a calça, quando compra a camisa, quando compra o óculos. Quando você soma o imposto da renda com o imposto sobre consumo que está dentro dos produtos, os 10% mais pobres, é galera pobre, paga 26,4%, porque consome tudo que ganha. Enquanto isso, os 10% mais ricos, 19,2%. Só que se tu for para o 1% mais rico, esse 19,2% cai. Se for para o 0,1%, cai mais ainda, porque ele não gasta tudo que ele ganha. Então, é para isso que a gente tem que atentar. E aí essa medida do governo de taxar os fundos exclusivos, ela é boa, mas é importante dizer, ela é isso aqui, ó. Quem está achando que estamos fazendo justiça fiscal, isso é como o americano diz peanuts, isso é um amendoim. Isso é um amendoim. Não venha ganhar minha simpatia com, pô, taxou jatinho, entendeu? E taxou o fundo do super rico, pá, governo de esquerda. A minha não. Isso que fez é bom, muito melhor do que não ter. Mas ninguém está aqui para colher amendoim, não. A gente está aqui para colher justiça social. E justiça social é mudando o sistema tributário de verdade. E não, taxou jet ski. Esquerda, socialismo. Pra cima de Moá, não.